Chuva martelava Nova York calçada como balas, cada gota explodindo em 1000 minúsculos estilhaços que encharcavam os gastos, arranhados tênis velhos de Scarlett. Ela estava na interseção na Quinta Avenida. Um braço apertado firmemente em volta de uma sacola plástica recheada com mantimentos de desconto. O outro pressionado ao seu estômago, escondendo a pequena curva que estava constantemente crescendo sob um casaco oversized, sem forma. O sinal de pedestres piscava sua contagem regressiva. 10 segundos, 9 segundos. Mas seus pés pareciam pregados à rua, exaustão afundando em seus ossos do jeito que o frio de novembro escorria por cada fio. 6 meses. 6 meses desde que Scarlett havia assinado os papéis de divórcio com mãos trêmulas. Desde que ela havia saído da mansão de mármore, sua prisão. Desde a última vez que ela o havia visto. 6 meses desde que ela havia escolhido liberdade sobre correntes banhadas a ouro. Escolhido pobreza sobre sufocação. Escolhido o desconhecido sobre a aterrorizante certeza de pertencer a Gabrielle Corsetti. A luz ficou vermelha assim que Scarlett saiu do meio-fio. Uma buzina guinchou, pneus gritaram contra asfalto molhado. Ela congelou no meio do tráfego, a sacola escorregando de seus dedos dormentes. Algumas laranjas rolaram pelas linhas da faixa de pedestres, como pequenos planetas se libertando da órbita. E então ela viu um SUV preto com janelas fumê, flanqueado por 2 idênticos. Todos os 3 pararam de uma vez com perfeita sincronização, embora a luz estivesse verde. A porta traseira do carro do meio abriu. Através da cortina de chuva, através da distância de vários comprimentos de carro, Scarlett reconheceu os sapatos de couro italiano primeiro, feitos sob medida, tão absurdamente caros, tão completamente errados para o clima de Nova York. Então o terno cinza carvão feito para caber como se tivesse sido desenhado no corpo. Finalmente, quando ele saiu completamente do veículo, ignorando as buzinas estridentes e os pedestres confusos, ela viu seu rosto. Gabrielle. O tempo colapsou. A chuva parecia pairar suspensa no ar, todo som cortado, deixando apenas o martelar do coração de Scarlett como se pudesse quebrar suas costelas. Seus olhos castanho escuros, os olhos que uma vez haviam traçado cada centímetro de sua pele, que a haviam observado com posse e algo perigoso que era quase gentil, travaram-nos dela com uma intensidade que fez seus joelhos quererem ceder. A cicatriz fraca corria ao longo de sua clavícula, a marca daquele assassinato falhado anos atrás. Nítido sob sua gola de camisa encharcada de chuva, sua mandíbula quadrada apertada. Mesmo a esta distância, ela podia ver o músculo ali tremendo. Podia reconhecer a violência sendo contida na linha tensa de seus ombros. Sua alta estrutura de 1,88 m enrolada como uma arma. 2 homens subiram dos assentos dianteiros, fones de ouvido visíveis, mãos já se movendo em direção a armas escondidas, enquanto seus olhos varriam a interseção em busca de ameaças. Gabrielle levantou uma mão, um pequeno, quase casual gesto que os congelou no lugar. Seu olhar nunca a deixou. Scarlett precisava correr, precisava proteger o segredo crescendo dentro dela. Mas seu corpo atraiu, paralisada sob o peso de seu olhar, sob a enxurrada de memórias voltando sem permissão. O cheiro de sua colônia, bergamota, cedro e algo mais escuro, algo que sempre a lembrava de pólvora e pecado. A sensação de suas mãos, gentis apesar de sua capacidade de matar, deslizando ao longo da curva de sua coluna na escuridão do quarto. O som de sua voz, veludo envolto em aço, sussurrando promessas que eram também ameaças. Você pertence a mim, Scarlett, para sempre. Uma buzina rugiu bem ao lado dela, trazendo-a de volta à realidade. Scarlett cambaleou para a frente, seu casaco escorregando torto, e tudo se quebrou. O vento pegou o tecido, puxando-o apertado contra seu corpo por apenas um instante. Apenas o tempo suficiente. A expressão de Gabrielle mudou,
Seus olhos caíram para sua barriga e Scarlett observou, indefesa e horrorizada, enquanto a realização o atingia como ondas batendo em pedra. Sua pele ficou pálida sob seu bronzeado. A mão que havia levantado até a metade, como se fosse alcançá-la, curvou-se em um punho tão apertado que os nós dos dedos embranqueceram, e mesmo através da chuva ela podia ver. Não, Scarlett sussurrou, mas o trovão engoliu a palavra. Seus lábios se moveram, formando seu nome, embora ela não pudesse ouvi-lo sobre o caos da intercessão. Ela sentiu como um toque físico. O jeito que sua boca formou aquelas 3 sílabas, o jeito que ele as havia falado contra sua pele incontáveis vezes em prazer e em raiva, e no lugar perigoso entre os dois. Tony Marchetti, seu chefe de segurança, se inclinou perto, falando urgentemente no ouvido de Gabriel. O chefe cerrou a mandíbula, sua atenção dividida entre ela e qualquer informação que ele estava recebendo. A luz mudou. O tráfego começou a se mover, fluindo entre eles como um rio de aço e vidro, cortando sua linha de visão. Scarlett correu. Suas pernas encontraram seu propósito novamente, carregando-a pelas faixas restantes, para a calçada e para o labirinto de pedestres apressados sob jornais segurados sobre suas cabeças. Seu coração batia contra suas costelas tão forte que ela pensou que poderia explodir. Atrás dela, ela ouviu gritos, comandos afiados em italiano, os passos pesados de homens treinados para caçar, para prender, para eliminar obstáculos. Scarlett mergulhou na entrada do metrô na Rua 42, subindo os degraus 2 de cada vez, apesar da dor em sua lombar, apesar das cãibras em suas panturrilhas, apesar dos 5 meses de gravidez pesando a cada passo. A estação a engoliu. Um útero de concreto cheirando a metal quente e corpos. Um trem se aproximando guinchou. Anúncios ecoavam que ninguém mais ouvia. A plataforma estava lotada de passageiros voltando para casa. Scarlett se forçou para o meio da multidão, puxando seu capuz, fazendo-se menor, invisível. Tudo o que ela havia aprendido a se tornar nos meses antes de escapar do Império Corsetti. O trem chegou em uma rajada de ar viciado. Portas abriram, pessoas avançaram. Scarlett, sua voz cortou tudo. Através do barulho, através da multidão, através de 6 meses de silêncio e da distância que ela havia trabalhado tão duro para construir. Ela se virou, incapaz de se conter, e o viu no topo das escadas. Seu terno estava encharcado, seu cabelo preto grudado na testa, e seus olhos, Deus, seus olhos, aqueles olhos castanhos escuros quase pretos, ardiam com uma violência de sentimento que fez seu estômago apertar. Fúria, traição e algo mais, algo que parecia quase dor. 3 homens de terno preto estavam atrás dele. Tony estava falando urgentemente em um telefone. Outro homem varrendo a multidão com a atenção focada e predatória de um assassino profissional. Mas Gabriel não se moveu. Ele apenas ficou ali, alto e perigoso, água pingando de tecido caro, olhando para ela como se ela fosse um fantasma que ele havia invocado de seu próprio pesadelo. Seus olhos se encontraram através da plataforma. A multidão avançou novamente, empurrando Scarlett para dentro do vagão do trem. Ela se pressionou contra a janela, sua palma achatada contra o vidro frio. Ela não conseguia desviar o olhar dele, mesmo quando as portas começaram a se fechar. Gabriel moveu-se rápido como uma lâmina. A multidão se separou na frente dele como se ele fosse Moisés e eles fossem o Mar Vermelho. Ninguém queria ficar no caminho de Gabriel Corsetti quando ele usava aquela expressão. Seus homens seguiram, empurrando corpos para o lado com uma eficiência profissional que beirava a violência. As portas se fecharam no exato momento em que ele as alcançou. Sua mão atingiu o metal com um som seco e cortante que fez os passageiros próximos se encolherem. Seu rosto estava a apenas centímetros do dela, separado por uma folha de vidro,
e os 6 meses de mentiras que ela havia construído entre eles. Seus lábios se moveram, formando palavras que ela podia ver, mas não podia ouvir sobre o assobio crescente do trem. Você está carregando meu filho. Não uma pergunta, uma afirmação, uma acusação. Limpa a garganta, uma declaração de posse. O trem avançou, puxando Scarlett para longe dele, mas seus olhos permaneceram travados nos dela, negros de raiva e cheios de uma promessa que congelou seu sangue. Gabriel pegou seu telefone com movimentos que eram muito controlados, muito deliberados. Ela conhecia aquele olhar, sabia o que significava quando Gabriel Corsetti passava da emoção à ação, do sentimento à caçada. Quando o túnel engoliu o trem na escuridão, quando a plataforma e a silhueta de Gabriel desapareceram de vista. Scarlett deslizou pela parede do vagão até se sentar no chão, joelhos recolhidos o máximo que sua barriga de 5 meses permitia. Suas mãos tremiam enquanto ela se abraçava, tentando parar o tremor que não tinha nada a ver com frio e tudo a ver com terror inundando suas veias. Outros passageiros olharam para ela com vários tons de preocupação e aborrecimento, mas Scarlett mal os registrou. Tudo o que ela via era o rosto de Gabriel. Tudo o que ela sentia era o peso de seu olhar, a promessa dentro de seus olhos. Ele sabia agora. Depois de 6 meses fugindo, construindo uma nova vida nas sombras da cidade, onde ele governava como um rei da noite, protegendo a pequena vida, crescendo dentro dela da violência e do perigo que se apegavam a tudo o que Gabriel tocava. Ele sabia agora, e Gabriel Corsetti nunca largava o que pertencia a ele. Scarlett pressionou uma mão em seu estômago, sentindo os movimentos fracos que haviam começado apenas na semana anterior. Sinto muito, ela sussurrou para a criança que ainda não sabia o que significava nascer neste mundo, em uma guerra entre liberdade e posse. Sinto muito. O telefone em seu bolso vibrou 1, 2, 3 vezes seguidas. Scarlett não precisou olhar para saber quem estava ligando. Para saber que naquele momento seus recursos estavam sendo ativados, sua rede sendo posta em movimento, seu império redirecionando seu foco para um único objetivo: encontrá-la. O trem balançava pelo túnel, levando Scarlett para qualquer destino que ela havia escolhido aleatoriamente, para a segurança temporária que ela sabia, com a certeza de uma mulher que já fora esposa do homem mais perigoso de Nova York, não duraria além daquela noite. Porque Gabriel a havia visto a prova do que ela havia escondido dele, e não havia nenhum lugar nesta cidade, talvez em nenhum lugar do mundo, onde ela pudesse se esconder de um homem que comandava a escuridão da mesma forma que outros comandavam exércitos. A questão não era se ele a encontraria. A questão era o que ele faria quando o fizesse. Se você quer saber o que Gabriel fará quando encontrar Scarlett e o segredo sobre a criança em seu ventre, deixe um like neste vídeo. Compartilhe para que pessoas que amam drama emocional possam desfrutar também. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a próxima parte. O apartamento que Scarlett havia alugado nos últimos 3 meses ficava no Brooklyn, empoleirado no 4º andar de um prédio antigo, acima de um supermercado coreano. Um lugar onde as pessoas estavam acostumadas a não fazer perguntas e o uivo das ambulâncias havia se tornado um ruído branco familiar. Ela subiu as escadas lentamente, uma mão agarrada ao corrimão que balançava sob seu peso. Cada passo era uma batalha, sua barriga de 5 meses a puxando para baixo, seu batimento cardíaco ainda se recusando a diminuir desde o momento em que ela vira Gabriel sair do SUV preto na chuva. Quando a porta do apartamento se fechou atrás dela, Scarlett deslizou 3 trancas que ela mesma havia instalado, então encostou as costas na madeira e afundou até se sentar no chão. O pequeno espaço que quase tirou seu fôlego apareceu sob uma luz amarela fraca. O teto estava modelado com manchas de água de um cano vazando no andar de cima,
formando mapas marrons opacos que pareciam hematomas na pele humana. Um aquecedor velho no canto chacoalhava como se estivesse tentando se comunicar em código Morse, empurrando um calor tênue que não era suficiente para afastar o frio de novembro grudado em seus ossos. Os móveis eram tão esparsos que o lugar parecia que alguém estava prestes a se mudar a qualquer momento. Uma cama de solteiro com lençóis comprados em uma loja de segunda mão. Uma pequena mesa perto da janela de frente para a escada de incêndio, onde alguém havia deixado alguns vasos de plantas murchas. Uma panela e uma frigideira invertidas ao lado da pia. Nada nas paredes, nada pessoal. Tudo havia sido escolhido por um único critério, fácil de abandonar em 5 minutos, exceto por uma coisa: uma foto de ultrassom colada no espelho do banheiro. Uma imagem borrada em preto e branco mostrando a curva de uma pequena coluna, a sombra de uma cabeça. Não, 2 cabeças. Scarlett se levantou, suas pernas ainda tremendo. Ela foi direto para o espaço sob a cama e puxou a mala de viagem que ela havia mantido arrumada desde o primeiro dia em que se mudou. Dentro havia dinheiro, o suficiente para sobreviver por 2 semanas se ela fosse cuidadosa. Uma identidade falsa que ela havia pago quase todas as suas economias para conseguir. Algumas trocas de roupa, vitaminas pré-natais, uma pequena faca que ela sabia que seria inútil se ela enfrentasse os homens de Gabriel. Ela começou a jogar mais coisas na mala. Roupas do armário, uma escova de dentes, os poucos livros que ela havia se permitido comprar, remanescentes da pessoa que ela estava tentando se tornar. Uma mulher que lia poesia em vez de contar saídas. Uma mulher que dormia sem verificar as trancas 3 vezes. O telefone em seu bolso continuava vibrando sem parar. Scarlett o tirou e olhou para a tela. 17 chamadas perdidas, todas de um número oculto. Gabriel era inteligente o suficiente para não ligar de sua própria linha. Inteligente o suficiente para entender como as coisas poderiam ser rastreadas ou bloqueadas. Mas ela sabia que era ele. Sabia que por trás de cada número oculto estava sua voz, sua raiva, suas perguntas. Por que você não me contou? Há quanto tempo você realmente pensou que poderia esconder meu filho? Ela desligou o telefone e o enfiou no fundo da mala. Talvez ela o jogasse fora completamente. Talvez ela o fizesse. A batida parou seu coração. Não uma batida normal, apenas uma. Sólida, controlada, cheia de poder. O tipo de batida que carregava autoridade. O tipo de batida de alguém que tinha certeza de que a porta se abriria. Scarlett, sua voz veio através da porta de aço, baixa e contida de um jeito que era ainda mais assustador do que se ele estivesse gritando. Eu sei que você está aí. Eu posso te ouvir respirar. Impossível. A porta era grossa. As paredes eram sólidas. Mas com Gabriel, nada era impossível. Ele tinha recursos que ela nem conseguia imaginar. Tecnologia de filme de espionagem. E, acima de tudo, ele tinha o tipo de poder que fazia as pessoas lhe contarem tudo o que ele queria saber. A sacola de emergência ainda estava em sua mão. A janela para a escada de incêndio estava a apenas alguns passos de distância. Mas ela estava grávida de 5 meses e Gabriel Corsetti estava parado do lado de fora de sua porta. Vá embora, Scarlett disse, odiando o jeito que sua voz tremia. Você não tem o direito de estar aqui. Estamos divorciados. Eu assinei os papéis. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Quando Gabriel falou, sua voz era tão baixa que ela quase teve que encostar o ouvido na porta para ouvi-la. Divorciados. Uma risada silenciosa seguiu, mas não havia um traço de humor nela. Aquele divórcio foi processado em velocidade recorde. Tão rápido que é suspeito. Imagino que você teve ajuda. Alguém que sabe como acelerar a papelada. Alguém que te devia um favor. Não importa. Não se sustentará sob escrutínio. O estômago de Scarlett apertou. Ela havia pedido ajuda a alguém em um escritório de advocacia. Uma mulher cujo irmão havia morrido porque se envolveu com a família Corsetti.
A mulher havia lidado com tudo rapidamente, discretamente, antes que as pessoas de Gabriel pudessem interferir. Mas se ele estava contestando, mesmo que você invalide o divórcio, ela disse lentamente: eu não vou voltar para você. Então nós vamos discutir isso. Mas você vai abrir esta porta, Scarlett, de um jeito ou de outro. Ela encarou a porta. Aço sólido, múltiplas trancas, uma corrente de segurança. Ela havia escolhido este apartamento especificamente porque era defensável. Mas ela o havia escolhido para se defender contra o crime de rua, não contra Gabriel Corsetti. E se eu não abrir? Ela perguntou. Então eu farei com que meus homens limpem este andar. Sua voz permaneceu calma, como se estivesse falando sobre o tempo. Eles evacuarão todos os apartamentos. Dirão a todos que há um vazamento de gás, ou risco de incêndio, ou qualquer motivo que os tire rapidamente e em segurança. Então eles derrubarão esta porta. Ele fez uma pausa. Não quero assustar seus vizinhos ou estragar seus pertences, mas farei se for preciso. Você é insano. Não, Scarlett. Seu tom mudou abruptamente, a emoção vazando pelas rachaduras em seu controle. Eu sou um pai que acabou de descobrir que seu filho existe, e não há nada, absolutamente nada, que eu não faça para proteger o que me pertence. Sua mão foi automaticamente para sua barriga, como se respondesse à voz de seu pai através da porta, através de sua pele. O bebê deu um pequeno chute, um movimento fraco que ela sentiu como traição. Eu não sou mais sua propriedade, ela disse. Mas até ela podia ouvir sua voz enfraquecendo. Você sempre será minha. Os papéis do divórcio são apenas uma ilusão temporária que eu permiti que você alimentasse. Eu pensei que você precisava de espaço, tempo. Eu pensei que você voltaria por conta própria. Sua voz abaixou ainda mais, íntima de um jeito que fez sua pele arrepiar. Mas isso muda tudo. Você deveria ter me contado, Scarlett. Você deveria ter me contado no momento em que soube. Para que você pudesse me trancar? Usar o bebê para me manter sua prisioneira. Para que eu pudesse proteger vocês dois. A emoção em sua voz era crua agora, não escondida. Você tem ideia de quantos inimigos eu tenho? Quantas pessoas querem me machucar, machucando o que eu amo? E você esteve aqui fora sozinha, vulnerável, carregando meu filho. Não chame assim. Não transforme nosso filho em algum plano de sucessão da máfia. Nosso filho. Ele repetiu as palavras como se fossem sagradas. O silêncio se estendeu novamente. Então veio uma palavra que ela nunca ouvira de Gabriel Corsetti nos 2 anos em que foram casados. Por favor. Scarlett congelou. Gabriel não dizia por favor. Ele não pedia. Ele não suavizava exigências com polidez. Mas a palavra estava ali, levada em uma voz que soava quase estilhaçada. Por favor, abra a porta, Scarlett. Eu quero conversar como adultos, como pessoas que estão prestes a ser pais. Sua mão se moveu em direção à fechadura antes que sua mente pudesse alcançá-la. Era isso que ele sempre fazia. O que ele sempre era bom, encontrando o ponto fraco, aplicando pressão, fazendo-a duvidar de suas próprias decisões. Ela havia passado 6 meses aprendendo a ser forte sem ele. Aprendendo que sua proteção vinha com um preço que era muito alto, mas ela estava tão cansada de ser forte sozinha. Não se mexa de repente, ela disse. Não me agarre. Nós conversamos como pessoas civilizadas. Eu sempre sou civilizado com você, cara. Isso era uma mentira, mas ela abriu a porta de qualquer maneira. Cada fechadura estalou de volta. A corrente deslizou livre. Sua mão tremia na maçaneta. Gabriel estava no corredor e a visão dele tirou seu fôlego como sempre. Seu terno ainda estava úmido da chuva, grudando em seu corpo de um jeito que o fazia parecer menos um homem de negócios e mais como algo muito mais perigoso. Preso dentro de tecido caro, seu cabelo preto estava puxado para trás. Água ainda formava gotas em suas têmporas.
Mas foram seus olhos que aprenderam. Castanhos escuros, quase pretos, cheios de uma intensidade que fez seus joelhos quererem ceder. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela. Seu limpa a garganta, olhar moveu-se do rosto dela para a barriga, demorando-se ali com uma expressão que ela não conseguia nomear. Então ele olhou por cima do ombro dela para o apartamento, e ela observou enquanto uma fúria silenciosa se acumulava dentro dele. Seus olhos varreram o teto manchado, o aquecedor quebrado, os móveis baratos, o pequeno fogão onde ela cozinhava refeições simples para uma pessoa. Sua mandíbula se apertou, suas mãos se cerraram em punhos, então abriram novamente. E quando ele finalmente entrou, preenchendo o espaço apertado com sua presença, ela viu em seus olhos não apenas raiva, mas dor. Dor por ela ter vivido assim. Dor por ela ter escolhido a pobreza em vez de ficar com ele. Gabriel estava no meio do minúsculo apartamento, alto e deslocado entre paredes descascando e móveis baratos. 2 homens de terno preto apareceram na soleira, mas ele levantou uma mão em um único gesto e eles recuaram, desaparecendo no corredor como fantasmas treinados. Ele fechou a porta atrás de si com um clique suave que soou como uma prisão se fechando. Eles se enfrentaram no estúdio apertado, e o espaço de repente pareceu impossivelmente pequeno, com a presença dele o preenchendo. O aquecedor chacoalhava. A chuva continuava caindo além da janela. E Gabriel Corsetti olhava para ela como se ela fosse um quebra-cabeça que ele estava determinado a resolver. Uma posse que ele nunca mais permitiria que escapasse de sua vista. "Posso tocar?" Ele perguntou baixinho, levantando uma mão em direção à barriga dela, mas parando no meio do caminho, esperando permissão. Seus dedos tremiam, e Scarlett percebeu que esta era a primeira vez que ela vira aquela mão. A mão que havia matado, que havia assinado sentenças de morte, que havia detido poder absoluto, tremer por qualquer coisa. Não, ela recuou, sua coluna encontrando a parede. Ainda não. Sua mandíbula se apertou, mas ele abaixou a mão, respeitando a linha que ela acabara de traçar, embora isso claramente o machucasse. Seu olhar permaneceu fixo em seu estômago, onde seu casaco não podia mais esconder a curva inconfundível de 5 meses. "Você está maior do que eu pensei", ele disse, sua voz rouca. "Por 5 meses. Scarlett respirou fundo. Este era o momento que ela temera por 6 meses. O momento em que seu último segredo seria revelado. Mas não havia mais nada a esconder agora. "Porque eu não estou carregando um", ela disse lentamente, cada palavra pesada em sua língua. "Eu estou carregando 2. 2 meninas, gêmeas." O tempo congelou. Scarlett observou enquanto a verdade atingia Gabriel como um soco no peito. Seus olhos se arregalaram. A cor esvaiu-se de seu rosto. Ele cambaleou um passo para trás, seu ombro atingindo a parede atrás dele. E por um momento, o mais poderoso chefe da máfia de Nova York parecia um homem que acabara de ter o mundo puxado de debaixo de seus pés. "Gêmeas", ele repetiu. Um sussurro. "Meninas, 2 menininhas." Ele levantou uma mão e a passou pelo rosto. E Scarlett viu seus dedos tremerem ainda mais do que antes. Quando ele abaixou a mão, seus olhos estavam úmidos, não lágrimas caindo, mas um brilho fino que ela nunca vira naquele homem nos 2 anos de seu casamento. Este era Gabriel, vulnerável. Gabriel sem armadura. Gabriel que ela nem sabia que poderia existir. "Você está carregando gêmeas", ele disse como se tivesse que se convencer de que era real. "E você não me contou." Ela poderia ter ficado zangada, poderia ter se defendido, mas olhando para ele ali, encostado na parede de seu miserável apartamento, com olhos úmidos e mãos trêmulas. Tudo o que ela sentia era cansaço, cansada até os ossos. "Eu descobri 2 semanas depois que parti", ela disse, sua voz mais firme do que ela pensava que poderia ser. "Eu fui a uma clínica comunitária. O médico me disse que eu estava grávida,
E eu chorei a noite toda. Não porque eu não os queria, mas porque eu sabia o que significava. O que significava? Gabriel perguntou, sua voz. Significava que eu nunca estaria verdadeiramente livre. Scarlett caminhou até a cama barata e sentou-se porque suas pernas não queriam mais sustentá-la. Nos últimos 6 meses, ela havia trabalhado como garçonete em uma pequena lanchonete em Manhattan, com os pés inchados 8 horas por dia, carregando bandejas pesadas, suportando clientes difíceis e flertes indesejados. Tudo isso com um salário mínimo. Ela teve que esticar até o último centavo para pagar por este apartamento. Eu usei Medicaid, ela continuou quando Gabriel permaneceu em silêncio, ouvindo. Seguro de saúde do governo. Sua esposa usando assistência pública para cuidados pré-natais. Ex-esposa. Ele corrigiu, mas seu tom não continha discussão. Ela olhou para ele e viu raiva fervendo sob a superfície calma dele. Mas não raiva dela. Raiva de si mesmo. Raiva da situação. Raiva por ela ter tido que suportar tudo isso sozinha. Eu fui sozinha todas as vezes, ela disse. Eu sentei em uma sala de espera lotada com outras mulheres. As observei segurarem as mãos de seus maridos ou as mãos de seus namorados, e eu sentei ali sozinha. Eu ouvi seus batimentos cardíacos pela primeira vez sozinha. Eu descobri que eram gêmeos sozinha. Eu descobri que eram meninas sozinha. Gabriel não disse nada. Ele apenas ficou ali, escorado na parede, olhando para ela com olhos cheios de uma tempestade que ele estava tentando conter. E naquele momento, o pequeno apartamento, com seu teto manchado de água e aquecedor quebrado, tornou-se prova de tudo o que ela havia sacrificado pela liberdade. Tudo o que ela havia perdido para manter seus filhos longe de seu mundo. O silêncio se estendeu entre eles como uma criatura viva, pesado e sem ar. Gabriel ainda estava escorado na parede, mas algo em sua postura havia mudado. Seus ombros caíram. A armadura familiar do mais poderoso chefe da máfia de Nova York parecia estar rachando. Eu te falhei, ele finalmente disse, sua voz rouca como se cada palavra estivesse raspando sua garganta. O que quer que tenha acontecido em nosso casamento? O que quer que te fez sentir que tinha que fugir? Eu te falhei e sinto muito. Scarlett olhou para ele, seu coração apertando. A segunda desculpa em uma noite de um homem que nunca se desculpava, nunca admitia a culpa, nunca permitia-se ser fraco na frente de ninguém. Eu te coloquei em uma gaiola, Scarlett. Ele continuou, seus olhos fixos nas velhas tábuas do chão, como se não pudesse encará-la. Uma gaiola bonita, luxuosa, mas ainda uma gaiola. Eu pensei que estava te protegendo. Eu pensei que se eu pudesse controlar cada variável, rastrear cada ameaça, você estaria segura. Mas em vez disso, eu te transformei em uma prisioneira, não uma parceira. Ela não falou, apenas esperou porque era isso que ela queria ouvir por 2 anos. O reconhecimento de que seu amor a havia sufocado, que sua proteção havia se tornado uma prisão. Por que? Gabriel levantou a cabeça, olhando para ela com olhos ainda úmidos. Por que você não tentou consertar? Por que você fugiu em vez de me contar? Porque eu te contei, Scarlett respondeu, sua voz mais calma do que ela sentia. Eu te contei centenas de vezes. Eu queria sair. Eu queria amigos. Eu queria trabalhar, ter um propósito, ter uma vida própria. E toda vez você assentia, você prometia que mudaria. E então tudo permanecia exatamente o mesmo. Guarda-costas me seguindo para todos os lugares. Câmeras em todos os cômodos. Não permitido ir a lugar nenhum sem escolta. Ela se levantou, suas pernas ainda tremendo, mas sua voz firme. E então eu descobri que estava grávida. E percebi que se eu ficasse, meus filhos cresceriam naquela gaiola. Eles testemunhariam reuniões noturnas que você nunca explicou. Eles veriam sangue em suas camisas que a lavanderia nunca removeu completamente. Eles aprenderiam que a violência é como os problemas são resolvidos. Você acha que pode manter meus filhos longe disso?
Você acha, Gabriel, da mesma forma que você pensou que poderia me manter longe disso. Mas a escuridão se infiltra em tudo o que você toca. Eu não quero que meus filhos cresçam na violência. Eu não quero que eles pensem que é normal. Eu não quero que eles se tornem herdeiros de um império construído sobre sangue e medo. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo cada palavra. Então ele assentiu lentamente, como se aceitasse uma sentença. Você está certa. Eu não posso prometer uma vida normal. Meu mundo não funciona assim, mas eu posso prometer que vou tentar. Eu posso prometer que vou te dar uma voz. Escolha! Autonomia dentro de limites seguros. Isso ainda é uma gaiola, Scarlett disse. Então me ajude a torná-la maior. Ele se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da colônia familiar através do cheiro de chuva e ar da cidade. Diga-me o que você precisa. O que te faria sentir menos presa? Porque eu não posso te deixar aqui, Scarlett. Não porque eu quero te controlar, mas porque este apartamento fica em um prédio com um sistema de segurança quebrado. Em um bairro onde eu contei 3 negócios de drogas apenas caminhando do meu carro até sua porta. Você está carregando gêmeas, uma gravidez de alto risco. E você está vivendo como se não tivesse uma única pessoa no mundo. Ela queria discutir, dizer que havia conseguido, mas estava muito cansada. Muito cansada de ser forte sozinha. Muito cansada de se preocupar com aluguel e contas médicas. Muito cansada de acordar às 3h da manhã, com dores nas costas e ninguém para compartilhar. Eu preciso de condições, ela disse finalmente. Se eu for com você, eu estou ouvindo. Eu quero meu próprio espaço, não em sua cobertura. Em algum outro lugar onde eu possa ter privacidade. Feito, eu quero tomar decisões sobre minha vida. Sem coerção, eu concordo. E esta noite eu só vou porque quero que seu médico examine os bebês. Se depois eu ainda quiser ir embora, se eu ainda achar que estou melhor sem você, você não vai me impedir. Gabriel olhou para ela por um longo momento, sua mandíbula apertada como se estivesse engolindo 1000 objeções. Então ele assentiu. Uma noite, ele disse, você me dá uma noite para provar que posso mudar, e eu não vou te forçar a nada. Era um acordo frágil construído sobre desconfiança e feridas que não haviam cicatrizado. Mas quando Gabriel estendeu a mão, esperando que ela a pegasse, Scarlett percebeu que isso era mais do que ela já tivera em 2 anos de casamento. Uma escolha, pequena e condicional, mas ainda sua. O SUV preto deslizou pelas ruas encharcadas de Nova York, levando-os de Brooklyn em direção a Brooklyn Heights. Scarlett sentou no banco de trás, mantendo sua distância de Gabriel, embora o espaço apertado tornasse esse esforço quase sem sentido. Ela podia sentir o calor vindo dele. Podia sentir o cheiro da colônia familiar entrelaçado com a chuva. 2 guarda-costas sentados na frente, olhos fixos na estrada e no retrovisor, tão profissionais que eram quase invisíveis. Ninguém falou. Scarlett observou a cidade deslizar pelo vidro fumê, notando bairros mudando de decadentes para classe média para ricos. Sua mão repousava sobre sua barriga, sentindo os movimentos fracos das 2 pequenas vidas dentro dela, como se elas também estivessem ansiosas com o que quer que esperasse à frente. Quando o carro parou, Scarlett olhou para fora surpresa. Aquilo não era a cobertura fria de vidro e aço em que ela vivera por 2 anos. Diante dela estava uma casa de tijolos vermelhos com persianas pretas. Era verde subindo pelas paredes, mesmo no coração do inverno. Uma luz amarela quente vazava das janelas e algo naquela imagem apertou seu peito. Parecia um lar de verdade, não uma fortaleza ou um museu de arte. Você disse que tinha outro lugar, ela murmurou, ainda incapaz de tirar os olhos da casa. Eu comprei 2 meses depois que você partiu. Gabriel respondeu, sua voz baixa e carregando algo que ela não conseguia decifrar. Eu pensei que talvez se eu tivesse um lugar que não fosse a cobertura, um lugar sem aquelas memórias, você talvez considerasse voltar.
Scarlett se virou para olhá-lo, procurando pelos sinais familiares de manipulação. Mas ela viu apenas honestidade nos olhos castanhos escuros que a observavam. Ele havia se preparado para o retorno dela, mesmo acreditando que ela havia partido para sempre. Ele havia construído um lugar para ela. Um guarda-costas abriu a porta. Gabriel saiu primeiro, então estendeu a mão para ela, esperando. Ela hesitou por um segundo, então a pegou e o deixou ajudá-la a sair do carro. A mão dele era quente e firme, e ela odiava o jeito que seu corpo respondia àquele contato, como se ainda se lembrasse, ainda quisesse. Eles subiram os degraus de pedra e a porta da frente abriu antes que Gabriel pudesse sequer tocá-la. Uma mulher de meia-idade apareceu, com o rosto redondo, olhos gentis e um sorriso caloroso. Ela usava um avental empoeirado de farinha e o cheiro de algo cozinhando flutuou com ela. "Bem-vinda de volta, minha querida", ela disse para Scarlett. Sua voz tão quente que soava como se elas se conhecessem há anos. "Eu sou Gloria Chen. Eu gerencio esta casa para Gabriel." Scarlett não soube como reagir. Na cobertura, ela só tinha funcionários frios e profissionais, sombras que se moviam silenciosamente e evitavam contato visual. Mas a senhora Chen a olhou com genuína preocupação, o tipo de olhar que sua mãe uma vez lhe dera antes de morrer no incêndio 19 anos atrás. "Eu preparei um quarto para você no terceiro andar." A senhora Chen continuou, conduzindo-os para dentro. "O andar inteiro é seu. Um quarto, um banheiro privativo e uma pequena sala de leitura que dá para o jardim. Gabriel pensou que você gostaria de seu próprio espaço." Scarlett entrou na casa e sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. Pisos de madeira quente, paredes de creme suaves, móveis que pareciam confortáveis em vez de ostensivamente caros. Uma lareira real queimando na sala de estar. O crepitar silencioso do fogo, constante e suave. Flores frescas na mesa. Livros nas prateleiras, não para exibição, mas para leitura. E nas paredes, nenhuma arte fria e intocável. Apenas fotografias de paisagens quentes e algumas pequenas prateleiras segurando cerâmica artesanal. "Eu tenho sopa quente na cozinha." A senhora Chen disse, sua mão pousando naturalmente no ombro de Scarlett, como se fossem família e pão recém-assado. "Você precisa comer algo antes que o médico chegue." Gabriel permaneceu na porta, não a seguindo, dando-lhe espaço para se ajustar. E naquele momento, com o calor da casa envolvendo-a e o cheiro de uma refeição caseira no ar, Scarlett sentiu algo rachar na parede que ela havia construído em torno de seu coração. O relógio na parede do quarto do terceiro andar marcava 2:10 da manhã. E Scarlett ainda se revirava na cama mais macia em que dormira nos últimos 6 meses. O quarto parecia algo de revista com lençóis de algodão egípcio e cortinas blackout grossas, mas sua mente não se acalmava. Ela pensou no apartamento gasto no Brooklyn, na vida que havia construído das cinzas, em como tudo havia colapsado em apenas algumas horas. E ela pensou em Gabriel no quarto do outro lado do corredor, apenas um corredor de distância, e ainda assim tão distante como se pertencesse a outro mundo. Uma batida leve a assustou. Não o tipo de batida que carregava poder como havia em seu antigo lugar, apenas 2 batidas gentis. Testando com cautela, Scarlett sentou-se puxando o cobertor para o peito, embora ainda estivesse vestindo o pijama que a senhora Chen havia separado para ela. "Entre!" ela disse, sua voz rouca pela falta de sono. A porta abriu e Gabriel entrou. Segurando uma caneca fumegante, ele trocou o terno molhado por simples calças de dormir e uma camiseta, parecendo menos aterrorizante, parecendo quase normal. "Você não consegue dormir", ele disse. Não uma pergunta. "Nem você", ela respondeu. Ele se aproximou da cama e colocou a caneca de leite morno na mesa de cabeceira. A senhora Chen disse,
Leite morno com mel ajuda a dormir e é bom para a gravidez. Scarlett olhou para o leite e então para ele. Na luz fraca do quarto, ela viu as sombras sob seus olhos, as novas linhas nos cantos de sua boca. Gabriel Corsetti parecia exausto, como um homem que não dormia bem há muito tempo. "Posso sentar?" ele perguntou, gesticulando para a cadeira perto da janela. Ela assentiu e ele sentou, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio os cobriu por vários minutos. Scarlett bebeu o leite em pequenos goles, sentindo o calor se espalhar por seu estômago. Gabriel olhou pela janela onde as luzes da rua lançavam raios amarelos através da garoa constante. 6 meses, ele finalmente disse, sua voz baixa e distante. 6 meses eu vivi no inferno, Scarlett. Você pode me odiar o quanto quiser, mas você deveria saber como foi quando você partiu. Ela não falou, apenas esperou. E pela primeira vez nos 2 anos em que ela o conheceu, Gabriel se abriu. Ele contou a ela sobre as noites sem dormir depois que ele percebeu que ela havia partido. Sobre como ele virou a cidade inteira de cabeça para baixo procurando por ela na primeira semana, frenético e desesperado. Sobre a raiva no início, depois a confusão. Então a dor pura quando ele entendeu que ela realmente não queria ser encontrada. Ele contou a ela sobre refeições que ele não conseguia engolir. Reuniões onde ele sentava, mas sua mente estava em outro lugar. Noites em que ele ficava em seu quarto vazio na cobertura e tentava entender onde ele havia errado. Meus homens te encontraram depois de 2 semanas, ele continuou, sua voz ficando rouca. Eles relataram que você estava segura vivendo no Brooklyn, trabalhando em uma lanchonete, e eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Deixá-la em paz ou arrastá-la de volta? Por que você não me arrastou de volta? Scarlett perguntou, surpresa com sua própria pergunta. Porque eu percebi que essa foi a razão pela qual você fugiu em primeiro lugar. Gabriel olhou para ela, seus olhos captando a luz fraca. Porque pela primeira vez, eu entendi que amar alguém não significa possuí-lo. Então, eu apenas fiz com que as pessoas observassem de longe. Me certificasse de que você estava segura. E todos os dias eu esperava que você voltasse por conta própria. Sua voz abaixou ainda mais. 6 meses, Scarlett. 6 meses eu te observei de longe, sabendo que você estava lutando, querendo ajudar e não ousando interferir. Esse foi o meu inferno. Observar a pessoa que eu amo sofrer e ser incapaz de fazer qualquer coisa. Lágrimas subiram antes que Scarlett pudesse impedi-las. Ela não estava chorando porque se compadecia dele. Ou talvez estivesse. Ela não tinha mais certeza. Ela chorou de exaustão, do alívio de finalmente ter alguém para compartilhar o peso. De 6 meses de ser forte, e agora ela não precisava ser forte sozinha. Gabriel se levantou, movendo-se para a cabeceira da cama como se puxado por uma força invisível. Posso? Ele perguntou novamente, levantando a mão em direção à barriga dela, esperando. E desta vez, Scarlett assentiu. Sua mão pousou em seu estômago quente e trêmula. Ele ajoelhou-se ao lado da cama, sua testa quase tocando o lugar onde seus filhos estavam crescendo. E naquele exato momento, como se soubessem que seu pai finalmente estava ali, um dos bebês chutou forte. Gabriel ficou imóvel. Seus olhos se arregalaram. Então, um segundo chute do outro bebê, como se ambos estivessem cumprimentando o homem que nunca haviam conhecido. Eles estão chutando, ele sussurrou, sua voz embargada. Scarlett, eles estão chutando. Ela olhou para baixo e viu o mais poderoso chefe da máfia de Nova York ajoelhado ao lado de sua cama, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E seu coração se estilhaçou e se costurou novamente em uma nova forma. Ela levantou a mão, tremendo, e pela primeira vez em 6 meses, ela tocou seu cabelo preto enquanto ambos choravam pelo que havia sido perdido e o que ainda poderia ser encontrado. Na manhã seguinte, o doutor Harrison Wells chegou à casa às 9 p.m., carregando uma mala de equipamentos médicos que parecia cara
e vestindo o semblante calmo de um homem que havia visto de tudo em 20 anos de prática. Ele tinha cerca de 45 anos, grisalho nas têmporas com olhos afiados, mas calorosos. Gabriel o apresentou como o principal especialista obstetra de Nova York para gravidezes de alto risco. E Scarlett não duvidou. Uma vez que ela viu o modo como ele montou um aparelho de ultrassom portátil com a eficiência precisa de alguém tão fluente em seu trabalho, havia se tornado instinto. Eles estavam na sala de estar do segundo andar, onde a senhora Chen já havia arranjado uma confortável chaise para Scarlett se deitar. Gabriel estava perto da janela, mantendo sua distância, mas nunca tirando os olhos dela. A tensão visível na linha dura de sua mandíbula. O Dr. Wells começou a verificar sua pressão arterial, e Scarlett viu sua expressão mudar quando ele leu o número que apareceu. Sofia, sua enfermeira, uma mulher com olhos castanhos quentes, escreveu cuidadosamente no prontuário. Sua pressão arterial está mais alta do que eu gostaria, doutor. Bem, disse, calmo, mas sério. Você está sob muito estresse? Scarlett quase riu. Estresse? 6 meses sozinha, sobrecarregada, preocupada com dinheiro e o futuro, e se o pai de seus bebês a encontraria. Você poderia dizer isso? Ela respondeu secamente. O Dr. Wells não comentou, apenas espalhou gel frio em sua barriga e colocou a sonda de ultrassom. A sala ficou quieta por alguns segundos, e então o som a preencheu. Ush, 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 ush. 2 batimentos cardíacos sobrepostos, rápidos e fortes, e tão vividamente vivos que os olhos de Scarlett arderam. Ela já havia ouvido aquele som muitas vezes na clínica comunitária. Mas isso era diferente. Desta vez, Gabriel estava ali, e quando ela olhou de lado, viu que ele havia se aproximado sem perceber. Seu olhar fixo na tela do ultrassom com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Ambos os bebês estão se desenvolvendo bem para a semana 22. O Dr. Wells disse, movendo a sonda para mostrar diferentes ângulos. O bebê A é um pouco maior, o que é comum em gestações de gêmeos. Ambas as placentas parecem saudáveis, nenhuma anormalidade óbvia. Então ele fez uma pausa, seu tom ficando mais grave. No entanto, tenho algumas preocupações. Sua pressão arterial está elevada e há sinais precoces de uma condição que poderia evoluir para pré-eclâmpsia. Combinado com uma gravidez de gêmeos e seu nível de estresse, estou classificando isso como alto risco. O que isso significa? Gabriel perguntou, sua voz tensa como um arame. O que precisamos fazer? Repouso absoluto é o ponto de partida. Dr. Wells olhou para Scarlett. Limitar a atividade física, sem trabalho, especialmente não trabalhos que exijam ficar em pé por longos períodos. Monitoramento pelo menos 2 vezes por semana, uma dieta cuidadosamente controlada e, o mais importante, diminuir o estresse. O que quer que esteja elevando sua pressão arterial precisa ser abordado. Scarlett se preparou para a raiva de Gabriel, para a acusação de que ela mesma havia causado aquilo, que se ela não tivesse fugido, se ela não tivesse tentado sobreviver sozinha, seus bebês não estariam em risco. Mas quando ela olhou para ele, ela viu apenas dor e autoculpa. Gabriel não falou, mas sua mandíbula se apertou tão fortemente que ela podia ver o músculo saltando. Suas mãos se cerraram em punhos e depois se abriram novamente como se ele estivesse lutando consigo mesmo para não reagir. Ele não a estava culpando. Ele estava se culpando por tê-la empurrado o suficiente para fugir em primeiro lugar. Gostaria de saber o sexo? Dr. Wells perguntou, quebrando a tensão. Scarlett olhou para Gabriel. Ele olhou de volta para ela, e naquele momento eles não eram um chefe da máfia e uma esposa fugitiva. Eles eram simplesmente 2 pessoas prestes a se tornarem pais. Em um dos momentos mais importantes de suas vidas. Sim, eles disseram ao mesmo tempo. E o Dr. Wells sorriu pela primeira vez desde que chegou. Ele ajustou a sonda, procurando o ângulo certo. O bebê A é uma menina, e o bebê B,
Ele fez uma pausa. Também é uma menina. Parabéns, gêmeas. Meninas, Gabriel sussurrou, sua voz tremendo. Nós vamos ter 2 filhas. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Scarlett antes que ela pudesse impedi-las. 2 menininhas que talvez tivessem o cabelo preto de Gabriel ou o seu próprio castanho avermelhado. Que talvez herdassem seus olhos teimosos ou seu sorriso. Que cresceriam no amor e viveriam se pudessem mantê-las seguras. Você pensou em nomes? Gabriel perguntou, movendo-se para o lado da espreguiçadeira, ajoelhando-se para ficar no mesmo nível que ela. Eu quero nomear uma em homenagem à minha mãe, Scarlett disse, sua voz embargada. Isabela, esse era o nome dela. Isabela Corsetti, Gabriel repetiu como se saboreasse cada sílaba. Perfeito. E a outra bebê, eu quero que você escolha. Ele ficou em silêncio por um momento, os olhos na tela do ultrassom, onde 2 pequenas formas estavam enroladas uma ao lado da outra. Lúcia, ele disse finalmente, sua voz ficando rouca. Em homenagem à minha mãe, ela teria amado você, Scarlett. Ela te amou e gostaria de ser lembrada através de sua neta, Isabela e Lucia Corsetti. 2 nomes escolhidos para honrar mulheres que se foram, mas cujo amor permaneceu. E pela primeira vez desde que Scarlett fugiu 6 meses atrás, ela sentiu uma frágil ameaça de esperança de que talvez, apenas talvez, eles pudessem fazer isso juntos. 3 semanas se passaram em uma paz que Scarlett não acreditava que pudesse existir no mundo de Gabriel Corsetti. Fiel à sua promessa, ele manteve a distância, bateu antes de entrar em qualquer espaço que ela ocupava, pediu sua opinião em vez de emitir ordens. Todas as manhãs, quando ela acordava, flores frescas estavam esperando na mesa ao lado da cama. Um buquê diferente a cada dia. Como se alguém estivesse tentando descobrir de qual tipo ela gostava. Suas vitaminas pré-natais estavam ao lado de um copo de suco de laranja espremido na hora. E a senhora Chen sempre tinha um café da manhã quente, pronto no momento em que Scarlett descia. Sua pressão arterial se estabilizou lentamente sob os cuidados do Dr. Wells. Os bebês cresciam fortes a cada ultrassom. E Scarlett começou a sentir-se relaxar, pouco a pouco, como um punho lentamente se abrindo depois de ficar apertado por muito tempo. Gabriel começou a compartilhar partes de seu trabalho, o lado legal, negócios imobiliários e investimentos sobre os quais ela nunca tivera permissão para saber quando morava na cobertura. Eles jantavam juntos todas as noites, conversando sobre tudo e nada, reconstruindo o laço que havia sido cortado. E tarde da noite, quando nenhum dos dois conseguia dormir, eles se sentavam na biblioteca. Gabriel lendo para ela com aquela voz profunda e quente, às vezes poesia, às vezes os contos de fadas que ela amava quando criança. No 21º dia, Gabriel lhe disse que havia algo que ele queria lhe mostrar. Ela o seguiu até o porão, um lugar onde ela nunca havia entrado. Através de uma porta que exigia uma impressão digital e um código para destrancar. Lá dentro estava seu escritório, exatamente como ela havia imaginado. Móveis de couro, madeira escura, telas de computador mostrando câmeras de segurança de toda a casa. Mas nada disso a fez congelar. A parede fez. A parede em frente à porta estava coberta com centenas de fotografias. Fotos dela. Scarlett caminhando até a lanchonete onde trabalhava. Scarlett comprando mantimentos em uma loja de descontos. Scarlett sentada em um parque lendo. Scarlett parada do lado de fora da clínica. Uma mão em sua barriga que estava apenas começando a arredondar. Cada foto tinha uma data e hora carimbadas, abrangendo os 6 meses inteiros em que ela esteve fora. Você é insano, ela sussurrou, sua voz tremendo enquanto ela se virava para ele. Você me seguiu o tempo todo. Eu pensei que estava livre, pensei que havia escapado, mas você sabia onde eu estava e a cada segundo de cada dia.
Eu precisava saber que você estava segura, Gabriel respondeu, sem um traço de remorso em sua voz. Depois que você partiu, eu quase perdi a cabeça. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia me concentrar em nada. Minhas pessoas começaram a se preocupar. Então eu mandei te vigiar apenas para observar, para ter certeza de que nada aconteceria com você. É só isso. Isso é uma invasão de privacidade. Isso é obsessão. Isso é loucura. Eu sei. Ele se aproximou da parede, seu dedo roçando uma foto dela rindo com um colega de trabalho na lanchonete. Mas olhe para isso. Ele apontou para uma foto marcada com uma data de 2 meses antes. Ela estava parada do lado de fora da clínica, sua mão na barriga. Eu sabia, Scarlett, não conscientemente, mas alguma parte de mim entendeu o que aquilo significava. Meus homens relataram que você foi a uma clínica de obstetrícia mais de uma vez. Eu disse a eles para se afastarem, que você merecia privacidade. Mas no fundo eu sabia. Por que você está me mostrando isso? Ela perguntou, sua voz ainda tremendo. Você poderia ter escondido isso para sempre, porque você disse que queria honestidade. Gabriel se virou para ela, seus olhos escuros segurando algo que ela não conseguia decifrar. Porque se vamos reconstruir do zero, você precisa saber quem eu sou. Eu sou o homem que vai te rastrear pelo inferno, se essa for a única maneira de te manter segura. Eu sou o homem que não pode te deixar ir mesmo quando você pede. Eu sou o homem que vai queimar este mundo se alguém ousar tocar em você ou em nossos filhos. Limpa a garganta. Isso é amor ou obsessão? Scarlett perguntou. Talvez ambos, Gabriel admitiu. Eu não sei mais onde está a linha. Eu só sei que 6 meses sem você foi um inferno, e eu farei qualquer coisa para não viver isso novamente. Scarlett encarou a parede de fotografias. Prova de uma obsessão assustadora e prova de um amor que não podia ser extinto. E ela percebeu, parada naquela sala secreta, que estava apaixonada por um homem que não sabia amar de uma forma normal. A questão era se ela podia aceitar isso. Scarlett ainda estava parada em frente à parede de fotografias quando Gabriel falou, sua voz caindo de um jeito que ela aprendera a ser o sinal de mais notícias. Há algo mais que eu preciso te contar. É por isso que estou te mostrando esta sala hoje. Ela se virou para ele, seu coração batendo mais rápido. A expressão no rosto de Gabriel havia mudado da honestidade aberta e vulnerável de alguns minutos atrás para algo mais duro, mais perigoso. Este era o chefe da máfia, não o homem que se ajoelhou ao lado de sua cama e chorou quando sentiu o chute de sua filha pela primeira vez. Victor Santino, ele disse. E aquele nome pareceu fazer o ar na sala esfriar alguns graus. Um dos meus inimigos mais antigos. Ele tem consolidado o poder enquanto eu estava distraído, procurando por você por 6 meses. E agora ele sabe sobre você. Sobre a gravidez? O estômago de Scarlett apertou. Como ele sabe? Porque em meu mundo, Gabriel disse, amargura cortando suas palavras. Segredos são moeda temporária. Alguém fala. Alguém sempre fala. Ele sabe que você está carregando gêmeos. Ele sabe que você está vivendo aqui comigo. E ele está fazendo ameaças. Gabriel cruzou para a mesa, abriu uma gaveta e puxou um envelope. Dentro estavam fotografias, mas não as da parede. Essas eram fotos dela caminhando no jardim atrás da casa, tiradas de longe através de uma lente telefoto, sua barriga inconfundível na luz do sol. O que ele quer? Scarlett perguntou, sua voz tremendo mesmo enquanto ela lutava para manter o controle. As rotas de transporte do lado leste. Gabriel colocou o envelope e olhou para ela com olhos contendo uma tempestade sob contenção. Ele quer que eu entregue o controle dessas rotas a ele. Se eu não o fizer, ele está ameaçando machucar você e os bebês. Então dê a ele, Scarlett disse imediatamente. Se isso é tudo o que é preciso para nos manter seguros.
Não é tão simples. Gabriel balançou a cabeça, exaustão estampada em seu rosto. Essas rotas são como eu mantenho as drogas fora de alguns dos bairros mais pobres desta cidade. Outras gangues querem usá-las para mover heroína, fentanil, coisas que estão matando milhares todos os anos. Eu controlo essas rotas não para ganhar dinheiro, mas para garantir que não sejam usadas para destruição. Se eu as entregar a Santino, ele abrirá limpa a garganta, as comportas. Escolas, parques, playgrounds, tudo isso será saturado. Centenas de pessoas morrerão, talvez milhares. Scarlett afundou na cadeira mais próxima, suas pernas não mais querendo sustentá-la. Pela primeira vez, ela realmente entendeu a complexidade do mundo de Gabriel. Não preto e branco como ela sempre acreditara, não apenas criminosos e vítimas. Havia zonas cinzentas que ela nunca imaginara, onde um chefe da máfia poderia ser aquele protegendo bairros pobres de algo ainda mais tóxico. Então, o que você fará? Ela perguntou suavemente. Eu tenho uma reunião com ele amanhã à noite. A voz de Gabriel permaneceu ponderada. Terreno neutro com um mediador. Eu vou negociar algo que possa proteger você e manter essas rotas fora das mãos dele. E se a negociação falhar, Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo, e esse silêncio disse mais do que qualquer palavra poderia. Então ele se moveu até ela e se ajoelhou na frente dela da mesma forma que na primeira noite, pegando suas mãos nas suas. Eu preciso que você faça uma coisa por mim. Qualquer coisa que esteja em meu poder, case-se comigo novamente. Scarlett olhou para ele, sem ter certeza se tinha ouvido corretamente. Você quer se casar enquanto alguém está ameaçando me matar? Eu quero me casar porque se algo acontecer comigo amanhã à noite, você e os bebês precisam de proteção legal. Suas palavras eram firmes, mas algo cru vivia por baixo delas. Meu testamento, meus bens, meus negócios legítimos, tudo está configurado para ir para minha esposa, não para minha ex-esposa. Se estivermos casados, você herda tudo. Você terá os recursos e as conexões para proteger a si mesma e a nossas filhas. Você está falando como se não fosse voltar. Eu estou falando como um homem que se prepara para todas as possibilidades. Gabriel apertou o aperto em suas mãos. Santino é imprevisível, violento. A reunião pode dar errado, e se der, eu preciso saber que fiz tudo o que pude para mantê-las seguras. Scarlett procurou em seus olhos a familiar manipulação e encontrou apenas desespero real. Este homem estava se preparando para a possibilidade da morte, e a única coisa em que ele pensava era nela e em seus filhos por nascer. Eu não me importo com seu dinheiro, ela disse suavemente. Eu sei, sua voz suavizou. Mas dinheiro compra segurança, compra poder. E em meu mundo, poder é a única coisa que pode te proteger quando eu não estou aqui. Ele puxou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó e a abriu para revelar o anel que ela havia deixado para trás 6 meses antes. O diamante de 3 quilates pegou a luz, lançando pequenos arco-íris na parede. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso. Eu sei que não reconquistei sua confiança. Mas, por favor, Scarlett, deixe-me protegê-la da única maneira que posso. E olhando em seus olhos, vendo o medo escondido sob sua fachada controlada, o amor desesperado naquele olhar, Scarlett percebeu que não podia dizer não. Tudo bem, Scarlett disse, sua voz mais firme do que ela sentia. Eu vou me casar com você. Mas não pelo dinheiro, não pela proteção legal, não por qualquer razão prática que você acabou de me dar. Gabriel olhou para ela, olhos castanhos escuros tremeluzindo com confusão. Então por quê? Porque eu ainda te amo, ela admitiu. E dizer as palavras pareceu como deixar cair o peso que ela carregava há 6 meses. Eu fugi porque tinha medo do seu mundo. Medo da gaiola que você construiu ao meu redor. Medo da violência e dos segredos. Mas eu nunca parei de te amar. E se amanhã puder ser seu último dia, eu não quero que você o enfrente sem saber disso.
Gabriel se levantou e a puxou para seus braços com uma gentileza que ela havia esquecido que ele possuía. Ele a segurou firmemente, mas com cuidado, atento à barriga dela, e ela sentiu seu coração batendo rápido e forte através do tecido de sua camisa. Eu te amo, ele sussurrou em seu cabelo. Eu sempre te amei, mesmo quando eu te amava do jeito errado. 4 horas depois, a biblioteca da casa havia sido transformada em uma sala de casamento. A senhora Chen, com eficiência surpreendente, havia transformado o espaço em algo saído de um conto de fadas. Centenas de velas estavam em todas as superfícies, suas chamas tremeluzindo e dançando contra paredes forradas de livros. Rosas brancas enchiam vasos de cristal espalhados pela sala, seu doce perfume misturando-se ao cheiro de papel velho e madeira polida. Não havia a ostentação do primeiro casamento deles, 2 anos atrás, com centenas de convidados e páginas sociais em todos os jornais. Naquela noite havia apenas necessidade, sinceridade e talvez o amor que eles haviam perdido e reencontrado. Scarlett usava um simples vestido creme que a senhora Chen havia encontrado em algum lugar, o tecido macio roçando sua barriga grávida. Seu cabelo caía solto, cachos castanho-avermelhados repousando sobre seus ombros. Nenhuma maquiagem pesada, nenhuma joia cintilante, além do anel de noivado que Gabriel acabara de colocar de volta em seu dedo. Ela estava linda de um jeito que nunca havia sentido no primeiro casamento. Linda porque ela era ela mesma e não um papel. Gabriel estava perto da lareira em um terno preto sem gravata, parecendo um noivo e um homem se preparando para a guerra. A cicatriz ao longo de sua clavícula aparecia sob sua gola aberta, um lembrete da vida perigosa que ele havia escolhido. Mas seus olhos, quando ele a observou entrar, continham apenas amor e o medo da perda. O juiz Robert Hayes, um homem digno de cerca de 60 anos, com cabelo prateado e um ar de autoridade firme, estava entre eles com um pequeno livro nas mãos. Ele não perguntou por que o casamento estava acontecendo no meio da noite ou por que não havia família presente. Talvez ele devesse um favor a Gabriel, ou talvez ele estivesse acostumado a pedidos estranhos deste mundo. A senhora Chen estava como testemunha, seus olhos vermelhos à luz das velas. A cerimônia foi curta e simples, sem música, sem damas de honra ou padrinhos, sem longos discursos, apenas votos, as velhas palavras de amor e compromisso que milhões de casais haviam proferido antes deles. Você, Gabriel Corsetti, aceita Scarlett Bennett como sua legítima esposa? Sim, a voz de Gabriel era firme, seu olhar nunca deixando o dela, e todas as vezes depois, se você permitir. E você, Scarlett Bennett, aceita Gabriel Corsetti como seu legítimo marido? Scarlett olhou para o homem parado à sua frente. O homem que a havia trancado em uma gaiola dourada e depois aprendera a abri-la. O homem que a havia observado como uma obsessão e depois o admitira. O homem preparando-se para enfrentar a morte enquanto se preocupava apenas com ela e seus filhos por nascer. Eu aceito, ela disse. Quando o juiz Reis os declarou marido e mulher, Gabriel se inclinou para beijá-la. Não um beijo apaixonado e possessivo como o do primeiro casamento. Este beijo foi gentil, cuidadoso, como se ele temesse que ela se quebrasse se ele pressionasse demais. E quando ele levantou a cabeça, ela viu que seus olhos estavam molhados novamente. Depois que o juiz Reis e a senhora Chen se retiraram discretamente, eles subiram para o terceiro andar, para o quarto de Scarlett. Gabriel não ofereceu nada além de simplesmente estar ali com ela, e ela era grata por isso. Eles deitaram lado a lado na cama, sem se tocar, exceto pelos dedos entrelaçados. Do lado de fora da janela, a cidade permanecia acordada sob milhões de luzes, indiferente à guerra prestes a se desenrolar em suas sombras. Eu quero que Isabela aprenda piano, Gabriel murmurou na noite, sua voz suave no quarto quieto. E Luca, eu acho que ela vai gostar de desenhar. Eu contratarei os melhores professores.
Você está falando como se estivesse aqui para ver tudo isso? Scarlett respondeu, apertando a mão em torno da dele. Eu estarei aqui, Gabriel disse, mas ela ouviu a incerteza sob a firmeza. Eu prometo que voltarei para você. Para as meninas. Isso é uma ordem, Scarlett disse. Você não tem permissão para fazer o contrário. Ainda emitindo comandos como nos velhos tempos. Ele sorriu no escuro e ela sentiu o sorriso mais do que o viu. Eles deitaram em silêncio depois disso, ouvindo um ao outro respirar, sentindo o calor dos corpos um do outro. E em algum ponto daquele tempo, Scarlett adormeceu nos braços de seu marido. Pela primeira vez em 6 meses, sentindo-se verdadeiramente segura, mesmo sabendo que a tempestade esperava por amanhã. A luz do sol da manhã escorregou pela fresta das cortinas e acordou Scarlett. E a primeira coisa que ela notou foi o vazio ao lado dela. O lugar onde Gabriel estivera estava frio, dizendo a ela que ele havia partido há muito tempo. Ela sentou-se, seu coração acelerado com aquela ansiedade familiar, e foi então que ela viu a nota em seu travesseiro. A caligrafia de Gabriel, forte e inclinada para frente como o próprio homem, cortava o papel branco. Eu te amo. Estarei em casa antes do jantar. Não se preocupe, não se preocupe. Como se ela pudesse fazer qualquer outra coisa sabendo que seu marido estava indo para uma reunião que poderia terminar em morte. Scarlett apertou o papel contra o peito, sentindo suas bordas afiadas morderem o tecido fino de sua blusa de pijama, e ela sabia que aquele seria o dia mais longo de sua vida. As horas passaram como gotas densas de mel. A senhora Chen tentou distraí-la com um café da manhã generoso que ela mal tocou. Com uma conversa gentil na qual ela não conseguia se concentrar, com a arrumação do quarto das meninas que ela não conseguia se entusiasmar, embora o teria amado em outras circunstâncias. Ela se movia pela casa como um fantasma, parando em cada janela para olhar para a rua, esperando ver o familiar SUV preto aparecer. Isabela e Lucia se moviam constantemente em sua barriga, como se elas também estivessem ansiosas com o que quer que esperasse à frente. Scarlett colocou uma mão sobre seu estômago e sussurrou para elas que tudo ficaria bem, embora ela não acreditasse em suas próprias palavras. O relógio bateu 6 da noite e seu telefone tocou. O número do hospital Lenox Hill acendeu na tela e seu coração parou por um batimento interminável. Senhora Corsetti. Uma voz feminina profissional veio pela linha. Seu marido foi trazido para o nosso hospital. Você está listada como contato de emergência. O mundo virou debaixo de seus pés. O que aconteceu? Ele está bem? Ele está estável. Um ferimento à bala no ombro. Ele está pedindo para vê-la. Scarlett não se lembrava de como desceu as escadas. Não se lembrava de onde Tony veio para levá-la ao hospital. Não se lembrava do que a senhora Chen disse enquanto ela apressava atrás dela até a porta. Tudo o que ela sabia era o puro pânico inundando suas veias e a oração sem palavras de que ele tinha que viver. Ele tinha que viver. Ele havia prometido que voltaria para casa. No caminho, Tony contou a ela o que havia acontecido. Sua voz tensa, mas controlada. A reunião havia ocorrido em um armazém abandonado nos docas. Terreno neutro que ambos os lados haviam concordado. Gabriel chegou com sua equipe. Santino chegou com a sua. As negociações começaram tensas e só pioraram. Santino exigiu demais. Gabriel se recusou a entregar as rotas de transporte. Ele propôs uma alternativa, Tony disse, olhos fixos na estrada. Um acordo que daria a Santino certos benefícios sem impactar os bairros. Mas Santino não queria compromisso. Ele queria tudo ou nada. Então o quê? Scarlett perguntou, sua voz tremendo. Santino puxou uma arma. Do nada, no meio da negociação, sem aviso, ele atirou no chefe antes que alguém pudesse reagir. Bala no ombro direito. Nossos homens o bloquearam imediatamente, mas o sangue, havia muito sangue. E Santino, o FBI apareceu. Tony se permitiu um pequeno sorriso,
embora não chegasse aos olhos. Acontece que o chefe arranjou isso com antecedência. Ele sabia que Santino poderia fazer algo insano, então ele contatou alguém que ele conhecia no FBI. Santino era procurado por múltiplas acusações federais e o chefe se certificou de que eles soubessem exatamente onde encontrá-lo. Santino foi detido no local. Ele está acabado. Gabriel havia planejado tudo. Até a possibilidade de ser baleado, ele tinha uma contingência. Ele havia contatado o FBI, arranjado para que seu inimigo fosse preso, não importando como a negociação terminasse. Esse era Gabriel Corsetti, sempre 3 passos à frente, mesmo com sangue escorrendo de seu ombro. O carro parou em frente ao hospital e Scarlett correu para dentro, apesar do peso de sua barriga puxando a cada passo. O corredor embaçou. O elevador moveu-se muito lentamente, e então ela estava parada do lado de fora do quarto dele, sua mão tremendo na maçaneta, seu coração batendo como se fosse explodir. Ela respirou fundo e entrou. Gabriel sentou-se na cama do hospital, suas costas apoiadas em pilhas de travesseiros, seu ombro direito envolto em bandagens brancas já manchadas com uma fina borda vermelha nas extremidades. Seu rosto estava pálido sob seu bronzeado, seus lábios secos, seus olhos exaustos. Mas ele estava vivo. Ele estava respirando. Ele estava olhando para ela com aqueles olhos castanhos escuros que ela pensou que talvez nunca mais veria. Você limpe a garganta, veio. Ele disse, sua voz, e mais fraca que o usual, mas ainda sua voz, ainda o Gabriel que era dela. Scarlett não conseguiu falar. Ela atravessou o quarto em alguns passos, ignorou a cadeira de visitante, ignorou todo o instinto de cautela e se jogou nele. Ela o abraçou apertado, cuidadosa com o ombro ferido, mas firme o suficiente para que ele sentisse. Ela estava ali. Ela era real. Ela não iria a lugar nenhum. E então ela chorou. As lágrimas que ela engolira o dia todo finalmente se libertaram, encharcando o ombro de seu pijama de hospital. Ela chorou de medo, de alívio, de raiva, de amor. Todas as emoções emaranhadas que ela não conseguia separar. Gabriel envolveu-a com seu braço bom, sua mão esfregando círculos lentos em suas costas, enquanto ela soluçava em seu peito. Eu estou aqui, ele sussurrou, seus lábios roçando o cabelo dela. Eu estou aqui, cara. Eu voltei. Quando seu tremor finalmente diminuiu, Scarlett levantou a cabeça, olhou em seus olhos e socou seu ombro ileso. Não forte o suficiente para machucar, mas forte o suficiente para deixar claro. Você prometeu que estaria em casa antes do jantar. Ela disse, sua voz tremendo através do último de suas lágrimas. Você prometeu que não me faria preocupar. Você prometeu. Tecnicamente, Gabriel respondeu, um leve e cansado sorriso tremeluzindo em sua boca. Eu estou aqui, e você pode trazer o jantar para mim. Ela bateu em seu ombro novamente, um pouco mais forte desta vez. Esta não é a hora de brincar, Gabriel Corsetti. Você foi baleado. Você foi baleado e eu tive que ouvir isso do hospital em vez de você. Eu pensei que você... Ela não conseguia terminar. As palavras ficaram presas em sua garganta. E tudo o que ela podia fazer era balançar a cabeça, seus lábios tremendo. Gabriel levantou a mão e limpou as lágrimas de sua bochecha com o polegar. Sinto muito, ele disse. E ela ouviu a sinceridade em sua voz. Eu não planejei que Santino me atirasse. O plano era negociar, atrasar o suficiente para o FBI se posicionar, então deixá-los pegá-lo. Mas ele foi mais rápido do que eu esperava. Eu subestimei o quão louco ele era. Onde está Santino agora? Nas mãos do FBI, Gabriel disse, uma pequena faísca de satisfação iluminando seus olhos, embora seu corpo estivesse claramente exausto. Ele está enfrentando acusações federais suficientes para nunca mais ver a luz do dia. A ameaça acabou, Scarlett. Você e os bebês estão seguros. Seguros?
Ela ecoou, amargura ainda afiada em sua voz. Até o próximo inimigo aparecer. Até a próxima negociação dar errado. Quantas vezes eu deveria viver um dia como hoje? Gabriel, quantas vezes eu receberei uma ligação de um hospital ou pior, do necrotério? O silêncio se estendeu entre eles. Gabriel a observou, sua expressão mudando de defensiva para pensativa, então para algo fixo e determinado. Eu vou me afastar, ele disse finalmente, lentamente, gradualmente, mas eu vou me afastar. Eu vou entregar as coisas para pessoas em quem confio. Eu vou focar nos negócios legítimos. Eu não posso me afastar completamente porque não é assim que este mundo funciona. Mas eu posso sair da linha de frente. Eu posso parar de ser o homem que todo inimigo quer matar primeiro. Você fala sério? Scarlett perguntou, não ousando acreditar e não ousando não ter esperança. Eu falo sério. Gabriel pegou a mão dela e apertou com força surpreendente para um homem que acabara de ser baleado. Eu quero estar lá quando as meninas crescerem. Eu quero ver Isabela tocar piano e Lucia pintar. Eu quero levá-las para as formaturas e ameaçar seu primeiro namorado. Eu não posso fazer nada disso se eu morrer em algum armazém abandonado porque uma negociação deu errado. Scarlett olhou para suas mãos entrelaçadas, a mão áspera dele envolvendo seus dedos delicados. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar que um homem que vivera pela violência poderia aprender a viver de forma diferente. Eu não preciso que você prometa perfeição, ela disse suavemente. Eu sei que você não pode mudar completamente da noite para o dia. Eu só preciso que você prometa que vai tentar. Prometa que vai realmente tentar. Não apenas dizer para me acalmar e depois continuar fazendo as mesmas coisas. Eu prometo, Gabriel disse, sua voz firme mesmo quando seu corpo permanecia fraco. Eu prometo que vou tentar todos os dias por você, por Isabela e Lucia, pela família que eu não sabia que queria até quase perdê-la. Scarlett assentiu, lágrimas surgindo novamente, mas estas eram lágrimas de esperança em vez de medo. Ela subiu na cama do hospital, cuidadosa com as linhas intravenosas e seu ombro ferido, e se aninhou ao lado dele da mesma forma que na noite anterior. Gabriel a segurou com seu braço bom, e eles deitaram em silêncio no quarto estéril, ouvindo o monitor contar seus batimentos cardíacos em um ritmo constante. Do lado de fora da janela, as luzes da cidade começaram a acender enquanto o anoitecer caía. E pela primeira vez desde que sua história começou, Scarlett se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, eles pudessem ter um final que não fosse uma tragédia. 3 meses se passaram em recuperação e reconstrução. Gabriel se curava um pouco mais a cada dia, a ferida em seu ombro lentamente se fechando em uma cicatriz que se tornou mais um lembrete gravado em seu corpo, ao lado da cicatriz mais antiga em sua clavícula do assassinato falho anos atrás. Mas desta vez foi diferente. Esta cicatriz marcou o fim de um capítulo e o começo de outro. Fiel à sua palavra, ele começou a transferir poder gradualmente, entregando as responsabilidades mais perigosas a tenentes de confiança, focando mais em negócios legítimos. Scarlett observou a mudança tomar forma dia após dia, na forma como ele passava mais tempo em casa, em reuniões que aconteciam por telefone em vez de em salas escuras em locais secretos, na forma como um sorriso aparecia mais frequentemente em um rosto que antes parecia permanentemente tenso. Eles reconstruíram seu relacionamento em novas bases, não controle e posse, mas conversa e compromisso. Eles ainda discutiam, às vezes ferozmente, mas discutiam como parceiros em vez de como um dono e o que ele possuía. Gabriel aprendeu a perguntar em vez de comandar, aprendeu a ouvir em vez de apenas proteger. Scarlett aprendeu a confiar novamente. Aprendeu a exigir o que precisava em vez de suportar em silêncio. O berçário ficou pronto na última semana de fevereiro.
as paredes pintadas em um tom amarelo pálido e quente, 2 berços de carvalho colocados lado a lado, bichos de pelúcia e brinquedos arrumados cuidadosamente nas prateleiras. A Sra. Chen tricotou 2 mantas macias, uma rosa blush e uma lavanda, para distinguir as meninas. Scarlett começou a chamar a casa de lar sem hesitação ou questionamento. Em uma manhã de março, quando o primeiro sol da primavera começou a afastar o último frio do inverno do ar, Scarlett estava tomando café da manhã com Gabriel na cozinha, quando a primeira dor a atingiu. Ela congelou no meio da mordida, uma colher de aveia pairando na frente de sua boca, e sentiu um líquido quente escorrer por suas pernas. Minha bolsa rompeu, ela disse, sua voz estranhamente calma, mesmo enquanto seu coração martelava. Gabriel, minha bolsa rompeu. Tudo depois disso moveu-se em um turbilhão controlado. Gabriel havia se preparado para este momento por semanas. Com uma mala arrumada, o carro sempre abastecido, e o hospital já notificado sobre a gravidez de alto risco de Scarlett. Ele estava assustadoramente calmo enquanto a ajudava a entrar no carro, suas mãos firmes, embora ela pudesse ver sua mandíbula apertar a cada contração que a fazia gemer. 8 horas. 8 horas de dor e espera e esperança. O Dr. Wells estava lá desde o início, calmo e profissional, monitorando todos os números e garantindo que mãe e bebês permanecessem seguras. Enfermeiras iam e vinham, verificando, registrando, trocando fluidos intravenosos. Mas a única pessoa que Scarlett realmente via era Gabriel. Ele ficou ao lado de sua cama a cada segundo, segurou sua mão a cada contração, murmurou encorajamento em seu ouvido quando ela queria desistir. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci, ele disse quando a dor atingiu o pico, e ela pensou que não aguentaria mais um momento. Você sobreviveu a tudo. Sua infância no orfanato, os anos em que você lutou sozinha. 2 anos comigo, 6 meses sozinha. Você consegue. E ela conseguiu. Às 7h17 da noite, depois de um último esforço que parecia parti-la em duas, Isabela chegou. Seu choro encheu a sala, forte e indignado, como se protestasse por ser puxada do calor e da segurança. O Dr. Wells a colocou no peito de Scarlett, e Scarlett olhou para a pequena vida com o cabelo preto molhado grudado na cabeça, punhos cerrados, um rosto vermelho e enrugado contraído de fúria. Scarlett estava chorando. Ela não sabia quando havia começado. Lágrimas escorrendo livremente, enquanto sua filha continuava a chorar. 12 minutos depois, Lúcia veio. Ao contrário de sua irmã, Lúcia não chorou ao nascer. Ela estava em silêncio, olhos arregalados, olhando ao redor com curiosidade, como se estivesse tentando entender o que era aquele novo mundo. O Dr. Wells a examinou rapidamente e assentiu, garantindo que ela estava perfeitamente saudável, apenas diferente no temperamento de sua irmã. Scarlett segurou as 2 meninas nos braços, Isabela ainda choramingando e Lucia ainda observando. E ela sentiu seu coração se expandir para conter um amor que ela não sabia que poderia existir. Gabriel ficou ao lado da cama tão quieto que ela teve que olhar para cima para ele. E ela o viu, o poderoso chefe da máfia, o homem que havia matado sem piscar, chorando, não soluçando, sem fazer um som, apenas lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas, enquanto ele olhava para sua esposa e filhas com uma expressão que ela só podia chamar de absoluto assombro. Você quer segurá-los? Ela perguntou suavemente. Gabriel assentiu, incapaz de encontrar palavras. Uma enfermeira ajudou a colocar Isabela em seus braços primeiro, guiando-o sobre como apoiar a cabeça dela e levantar seu pequeno corpo. Ele olhou para sua filha, seus dedos tremendo enquanto roçavam a bochecha dela, e Scarlett viu seus lábios se moverem, sussurrando palavras em italiano que ela não conseguia entender, mas ela sabia que eram promessas. Então ele trocou para Lucia. O bebê permaneceu quieto, ainda observando,
olhos escuros e idênticos aos de seu pai. Gabriel se inclinou e beijou sua testa, suas lágrimas caindo sobre a manta que a envolvia. E naquele momento, Scarlett soube que, apesar de tudo o que havia acontecido, apesar da dor e do medo e dos meses de fuga, ela havia feito a escolha certa ao voltar. Os primeiros dias com 2 recém-nascidos foram uma espécie de caos que Scarlett nunca havia imaginado. O sono tornou-se um luxo medido em pedaços quebrados de 2 horas. Os choros de Isabela aumentariam no momento em que Lucia finalmente adormecia. E então Lucia acordaria assim que Isabela se acalmasse, como se as irmãs tivessem secretamente planejado para garantir que seus pais nunca realmente descansassem. Mas também foi o caos mais doce que ela já viveu. Gabriel, contra todas as expectativas que Scarlett tinha, não recuou diante do desafio. Ela acordou às 3h da manhã, na terceira noite depois que chegaram em casa do hospital, encontrou o espaço ao lado dela vazio e o descobriu no berçário. O mais poderoso chefe da máfia de Nova York estava em pé na mesa de troca, tentando desajeitadamente prender uma fralda limpa em Lucia, enquanto o bebê olhava para ele com olhos curiosos, como se estivesse julgando a competência de seu pai. A fralda estava um pouco torta e as abas não estavam bem presas. Mas Gabriel sorriu para sua filha, falou com ela em italiano suave, e Scarlett ficou na porta com o coração derretendo. Ele não era perfeito. Ele ainda era o homem controlador e superprotetor que sempre fora. Ainda tinha momentos em que voltava aos velhos instintos quando confrontado com ameaça ou incerteza. Mas ele estava tentando todos os dias, e era tudo o que ela sempre pedira. A Sra. Chen tornou-se a avó não oficial das meninas, ajudando sem assumir o controle, deixando Gabriel e Scarlett aprenderem a ser pais à sua própria maneira. Houve noites em que eles discutiram sobre quantos bebês deveriam comer, sobre se deviam deixá-los chorar por 1 minuto ou pegá-los imediatamente, sobre centenas de pequenas decisões que novos pais precisam tomar. Mas eles discutiram e se reconciliaram, aprenderam e se ajustaram, superando cada desafio juntos. 1 ano passou tão rápido que Scarlett mal podia acreditar quando olhou para trás. Isabela e Lucia aprenderam a engatinhar, depois a se levantar, depois a dar aqueles primeiros passos vacilantes pela sala de estar da casa. Isabela, sempre a mais ousada, caía e se levantava. Caía e se levantava até conseguir atravessar a sala de um lado para o outro. Lúcia, mais cautelosa, observou a irmã por muito tempo antes de decidir tentar. E quando ela finalmente andou, ela fez certo na primeira vez, como se tivesse estudado cuidadosamente. A casa se encheu de risos de crianças, de balbucios que ainda não eram linguagem, com brinquedos chacoalhando no chão e pequenos pés batendo na madeira. Gabriel voltava para casa mais cedo a cada dia, muitas vezes carregando um novo brinquedo ou um livro ilustrado que ele havia encontrado em algum lugar. Ele deitava no chão da sala com suas filhas engatinhando sobre ele, deixando-as puxar seu cabelo e pegar seu nariz, rindo como se fosse a melhor coisa do mundo. Scarlett frequentemente ficava na porta e observava uma cena que ela uma vez acreditou que nunca poderia acontecer. Tarde da noite, quando ambas as meninas dormiam e a casa havia silenciado, Scarlett e Gabriel estavam na varanda do 3º andar, olhando para a cidade cintilante abaixo. O ombro dela encostava no dele, seu calor afastando o frio de uma noite de primavera. Eu não pensei que eu jamais seria tão feliz, ela disse suavemente, seus olhos ainda nas luzes distantes. Quando eu fugi, quando eu estava vivendo sozinha naquele apartamento, eu só desejava paz. Eu não ousava desejar felicidade. Feliz como? Gabriel perguntou, deslizando um braço em volta dos ombros dela. Assim, Scarlett se virou para olhá-lo. Um lar de verdade, um homem que realmente me ama, não apenas quer me possuir. 2 crianças saudáveis e um futuro que posso ver sem medo. Ele se curvou e beijou a testa dela. Sinto muito pelos anos que tirei de você.
Os anos em que você teve medo em vez de ser feliz. Eu não preciso que você se desculpe mais. Ela se virou completamente para encará-lo. Eu preciso que você continue tentando. Continue sendo este homem, este pai. Isso é tudo o que eu preciso. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados no escuro, ouvindo um ao outro respirar e o som distante de uma cidade que nunca dormia dentro da casa através do monitor de bebê na mesa da varanda. Eles podiam ouvir a respiração constante de Isabela e Lucia, aquelas duas pequenas vidas que haviam mudado tudo. Isso não era um conto de fadas. Scarlett pensou enquanto se encostava nos braços do marido. Não havia um príncipe perfeito e nenhum castelo imaculado. Gabriel ainda era um homem perigoso com um passado sangrento. Ela ainda carregava cicatrizes de uma infância órfã e 2 anos presa em uma gaiola dourada. O relacionamento deles ainda exigia esforço todos os dias. Ainda tinha momentos difíceis e desentendimentos, mas isso era melhor do que um conto de fadas. Porque era real, não perfeito, mas honesto. Não fácil, mas valia a pena lutar. Eles haviam reconstruído das cinzas, um tijolo de cada vez. E o lar que eles haviam feito talvez não cintilasse como um castelo de conto de fadas, mas era sólido, era quente, era deles. E isso Scarlett percebeu enquanto levantava os olhos para as poucas estrelas visíveis através do brilho da cidade. Era o que o tornava perfeito. A história de Scarlett e Gabriel se encerra aqui. Uma jornada da escuridão para a luz, do medo para a confiança, da solidão para a família. A lição que eles nos deixaram foi sobre perdão e segundas chances. Sobre como o amor verdadeiro nem sempre é perfeito, mas vale a pena escolher dia após dia. Sobre como o passado não define o futuro e cada pessoa é capaz de mudar se realmente quiser. Caros amigos, se esta história tocou o seu coração, por favor, deem um like para apoiar o canal. Compartilhem este vídeo com amigos que amam histórias emocionantes para que eles também possam vivenciar esta jornada conosco. E se você ainda não se inscreveu, toque em inscrever-se e ative as notificações para não perder novos vídeos todos os dias. Nós adoraríamos saber o que você sente profundamente em seu coração. O que você achou da história de Scarlett e Gabriel? Você já viveu um momento em que o amor e a confiança foram testados? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Leremos e responderemos a cada um. Finalmente, desejamos a todos vocês que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e um coração cheio de amor todos os dias. Esperamos que encontrem paz dentro de si e felicidade nas coisas mais simples. Até mais e nos vemos no próximo.